Nesta noite eu quero, antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero fazer uma importante pergunta. E quero começar a mensagem desta noite com esta pergunta: o que é mais importante para você? O que é mais importante para você? É possível que haja um número enorme de respostas a essa indagação. É possível que aquilo que é mais importante para uns não seja mais importante para outros. E eu quero compartilhar de um texto da palavra de Deus que narra essa questão de valor, essa questão de importância na vida de Abrão e na vida do seu sobrinho Ló. O texto está em Gênesis capítulo 13. Ainda que apareça aí os versos de 6 a 18, mas nós vamos ler, na verdade, nos versos de 1 ao verso de número 18, Gênesis capítulo 13, dos versos 1 até o verso de número 18, a palavra de Deus nos diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. Também Ló ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podia habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas, até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, que hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. O que é mais importante para você? Esta é a pergunta que deve mover o nosso coração nesse
primeiro momento da nossa reflexão, a ideia de ser forte ou fraco, de alguma forma, nos traz algum tipo de constrangimento. Porque se eu me identifico como fraco, possivelmente eu serei criticado por falsa modéstia. Agora, se eu me identifico como forte, certamente serei criticado por ser orgulhoso. Quem sabe até alguém me achar autossuficiente. Nem o apóstolo Paulo tinha muita certeza dessa sua própria condição, porque quando nós nos julgamos fortes ou fracos, sem nos aperceber, podemos estar sendo vítimas de uma sensação falsa a respeito de nós mesmos. Por isso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que sou forte. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo que quando nós temos esta sensação de fraqueza, nós reconhecemos o quanto precisamos da manifestação do poder de Deus na nossa vida, e é aí que somos fortalecidos pelo Senhor. Quando nós nos sentimos em nós mesmos fortes, achamos que podemos resolver as coisas pelo poder do nosso próprio braço, achamos que temos inteligência suficiente, que temos capacitação suficiente para resolver as questões da nossa vida, e geralmente, nesse rumo, nós não oramos, nós não buscamos a direção de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando a gente acha que é forte, na verdade, a gente se tornou fraco, porque a gente está resolvendo tudo a partir da nossa própria força. A autossuficiência tem sido um problema muito sério na vida de muita gente. Nem sempre somos devidamente entendidos. A vida do apóstolo Paulo era permanentemente investigada e nem sempre muito bem compreendida. Se hoje nós lemos as suas cartas e ficamos impressionados com as expressões de convicção, de dependência de Deus, que as cartas que o apóstolo Paulo promove, traz para nós, é importante lembrar que os seus contemporâneos falavam a respeito de suas cartas como sendo muito bem aceitas, mas nem sempre a sua presença e a sua pregação provocava esse mesmo tipo de reação nas pessoas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz assim: porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. No entanto, receber o reconhecimento humano nunca foi a razão principal da vida do apóstolo Paulo. Receber o reconhecimento humano nunca foi a coisa mais importante da sua vida. No capítulo 10 dessa segunda carta aos Coríntios, nos versos de 12 até o verso de número 18, é um texto um pouco longo, mas eu gostaria de lê-lo para você nesta noite. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão tão importante. Paulo diz assim: pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou, para chegarmos mesmo até vós, porque não nos entendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também
até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a vossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrens, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Todas as pessoas, de um jeito ou de outro, buscam o seu bem-estar. Encontrar uma situação ou ambiente propício é uma reação natural da vida de todas as pessoas. No entanto, é preciso lembrar que vivemos num mundo marcado pelo egoísmo, e muitas pessoas acabam, em função dos seus próprios projetos, passando por cima uma das outras. E aí, esse texto de Gênesis capítulo 13, cai diante de nós como uma reflexão de importância muito grande, para que de fato a gente entenda o que é mais importante para nós. E eu gostaria de pensar nesta noite, à luz desse texto, em 3 coisas que certamente vão nos ajudar a entender o que de fato é mais importante para nós. Quando redefinimos nossas prioridades, descobrimos que, em primeiro lugar, as pessoas são mais importantes que as coisas. Ou pelo menos devem ser. As pessoas devem ser mais importantes que as coisas. Por mais importante que as coisas sejam, elas ficam. Gosto muito de lembrar da expressão de Jó, quando ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Isso significa que nós não vamos levar daqui coisa alguma. As pessoas devem ser mais importantes que as coisas. O principal motivo para que os relacionamentos sejam quebrados é porque, em muitos casos, as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas no coração uns dos outros. Quando nós lemos o que estava acontecendo naquele ambiente entre Abrão e o seu sobrinho Ló, nós descobrimos o valor das coisas na vida de uns e o valor das pessoas na vida de outros. Então, hoje nós lidamos com pessoas que têm o coração de Abrão, mas lidamos também com muitas pessoas que têm o coração de Ló. Nos versos 6 até o verso 9, a palavra de Deus nos diz que a terra não podia sustentá-las para que eles pudessem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. É interessante. Eu tenho certeza que você já viveu experiências assim, de lidarem com famílias onde a pobreza é muito grande e se juntam irmãos, tios, tias, todos no mesmo ambiente, no mesmo lote, e vão construindo uma casa em cima da outra. No meio da pobreza as pessoas se juntam, mas no meio da riqueza as pessoas se separam. Quando os recursos são parcos, as pessoas se unem, mas o dinheiro tem provocado quebra em muitos relacionamentos, porque onde existe abundância de bens, existe também abundância de egoísmo. E a Bíblia diz que os bens de Abrão e de Ló eram
tantos que eles não podiam habitar juntos, pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. É interessante que não há nenhuma indicação no texto bíblico de haver contenda entre Abrão e Ló, mas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Às vezes, as pessoas até se entendem, mas aqueles que estão à sua volta acabam criando dificuldades nos relacionamentos. E a situação chegou num ponto tão grave que Abrão tomou a iniciativa de chamar o seu sobrinho para um momento de decisão. E no verso 8 diz, olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está a terra toda diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei eu para a esquerda. Abrão tinha consciência que a sua melhor escolha era não criar conflito com seu sobrinho Ló. E ainda que fosse seu direito escolher, porque se você olhar nos versículos anteriores, não é, a Bíblia diz que Ló, ele estava seguindo Abrão. Ló estava indo junto com seu tio. Então, Abrão tinha todo o direito de fazer a escolha e dizer, olha, você vai para esse canto que eu vou para esse, mas ele preferiu oferecer a Ló a oportunidade de escolher, para que Ló soubesse que ele, Ló, era mais importante do que o melhor da terra. Talvez aqui esteja, queridos, o ponto principal dessa disputa. Quando Abrão diz para Ló, você pode escolher, a terra toda está diante de nós, pode escolher o que você quiser. Abrão estava dizendo para Ló, você é mais importante do que a riqueza. Você é mais importante do que o melhor que essa terra tem para oferecer. Esta atitude altruísta de Abrão demonstra o quanto ele reconhecia o valor de Ló. É muito importante que as nossas atitudes possam demonstrar muito mais do que as nossas palavras. E Abrão demonstrou através de suas atitudes a importância de Ló na sua vida. Segundo lugar, aprendemos com essa história que os valores espirituais são mais importantes que o lucro material. Esta é uma segunda importante lição que aprendemos com essa história. Esta talvez seja uma lição repetida em muitos outros momentos e em muitas outras histórias da Bíblia, mas que nem sempre são muito bem absorvidas por nós, o povo de Deus. As coisas materiais continuam criando muito fascínio na vida das pessoas. Diz o texto, nos versos 10 em diante, que Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Diz o texto que aquela campina, né, era tão verde, tão bem regada, que era como o jardim do Senhor. E aí ele não teve dúvida. Ele escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente e se apartou de seu tio Abrão. Ele poderia muito bem dizer assim, meu tio, tudo que eu tenho é fruto dessa convivência,
Tudo que eu tenho é fruto dessa jornada que nós empreendemos juntos. Tudo que eu tenho é resultado de nosso relacionamento. Deus abençoa a sua vida e respinga na minha vida. Se os nossos pastores estão brigando, então vamos despedir os pastores, mas que nós continuemos unidos. Mas a palavra de Deus nos diz que Ló olhou para aquele jardim, olhou para aquela campina tão especial, e a Bíblia diz que ele partiu em direção à campina, apartando-se então de seu tio Abrão. Enquanto isso, Abraão, ele habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e diz a Bíblia que ele foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Enquanto isso, e a Bíblia vai dizer no verso de número 13, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O olhar materialista de Ló não permitiu que ele percebesse que estava se aproximando de homens pecadores, e que isso poderia significar a destruição de sua vida e a destruição de sua família. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso, minha irmã. Porque, assim como na experiência de Ló, a vantagem financeira tem sido a justificativa para muita gente ir se aproximando de homens iníquos. A vantagem financeira tem sido justificativa para muita gente aceitar determinados cargos, mesmo que isso signifique precisar mentir na sua empresa, mesmo que signifique precisar burlar o imposto, mesmo que signifique precisar fazer coisas que não estão de acordo com a lei dos homens e muito menos de acordo com a lei de Deus. A vantagem financeira tem afastado algumas pessoas do ambiente da igreja. A vantagem financeira tem impedido algumas pessoas de estarem aos domingos nos cultos de adoração ao Senhor. A vantagem financeira tem sido a justificativa para que algumas pessoas vão se aproximando de homens pecadores como Ló. E na medida que a gente vai se aproximando do pecado, a gente vai se afastando de Deus. Os valores espirituais precisam ser mais importantes do que o lucro material. E em nome das vantagens financeiras, Ló abriu mão da convivência com Abrão, um homem que constantemente estava erigindo altar de adoração ao Senhor, andando na presença de Deus, obedecendo a voz do Senhor. E em nome da vantagem financeira, Ló não só se afastou da presença de Abrão, mas ele foi armando as suas tendas em direção à terra de Sodoma. E a palavra de Deus vai dizer que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Meu irmão, se as suas escolhas te afastam de homens do quilate de Abrão e levam você para perto de homens pecadores e maus contra o Senhor, olhe o que aconteceu com a vida de Ló. Não tome a mesma decisão de Ló. Não se afaste da presença daqueles servos do Senhor, visando apenas o lucro financeiro. Por último, o aparente prejuízo pode se transformar em grande lucro. Abrão abriu mão da melhor parte das terras,
daquele jardim de Deus, porque ele ofereceu a Ló a oportunidade de escolher, e Ló escolheu o jardim de Deus, a melhor parte da terra, para evitar que os seus pastores entrassem em litígio com seu sobrinho. Ele abriu mão do melhor da terra, mas ele não abriu mão da sua vida com Deus. Nos versos 14 em diante diz: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também será contada a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar junto aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Um homem comprometido em andar na presença de Deus, que escolhe o prejuízo, e Deus faz transformar o prejuízo em lucro. Deus muda completamente aquela história. E a palavra de Deus nos diz que a primeira coisa que Abrão fez foi edificar um altar ao Senhor. Meu irmão, o maior lucro que podemos ter é gozar do privilégio de podermos erigir um altar de adoração. O maior lucro que nós podemos ter é desfrutar da presença e do cuidado de Deus na nossa vida. É disso que nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. As promessas que Abrão ouviu de Deus suplantavam em muito as riquezas materiais que ocuparam o coração de seu sobrinho Ló. Abrão fez a melhor escolha, a escolha de continuar servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, ouvindo a sua voz, recebendo de suas promessas e desfrutando dos seus cuidados. Isso era mais importante do que todas as riquezas que envolviam os pecados de Sodoma. A continuação da história você conhece, e se você não conhece, eu quero recomendar que você leia os capítulos posteriores do livro de Gênesis. Leia o capítulo 14, leia o capítulo 15, leiam os capítulos posteriores, porque eles vão marcar a destruição de Sodoma e Gomorra, a maneira com que Abraão precisou intervir na história para que Ló pudesse ser salvo junto com a sua casa. A mulher de Ló ficou convertida em estátua de sal, diz a palavra de Deus, porque o seu coração ficou preso àquelas cidades. Tanta desgraça que aconteceu na vida de Ló, por ele ter escolhido equivocadamente, ter apartado-se de Abrão no momento em que ele precisava fazer a melhor escolha da sua vida. Abrão, de maneira diferente, manteve a sua vida na presença do Senhor, andou na presença de Deus. Diz a palavra de Deus que edificou ali um altar ao Senhor, porque para Abrão o importante era fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus será sempre uma grande vantagem na nossa vida. Buscar andar segundo a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Por isso, meu irmão, aprendamos nesta noite com esses dois homens. Não tenha o coração de Ló. Mantenha o coração de Abraão na sua vida. Que você escolha andar na presença de Deus. Busque intensamente
viver na presença do Senhor, porque vale a pena escolher as coisas espirituais. Ainda que isso signifique prejuízo financeiro, andar na presença de Deus significa lucro espiritual. E você não vai levar absolutamente nada daqui. Assim como Abraão, escolha obedecer a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela edificação que a Tua palavra nos traz. Pelo despertamento. Ó Senhor, quanta gente andando nos caminhos de Ló. Quanta gente, ó Deus, abriu mão da vida de oração, da vida de comunhão na igreja. Quanta gente abriu mão da sua integridade por conta de vantagens financeiras, por conta de bens materiais. Ó Senhor, traga despertamento, Deus, para o coração do Teu povo, para que, ó Deus, não sejamos levados pelo caminho de Ló. Ajuda-nos, ó Deus, a andar pelos caminhos da Tua voz, pelos caminhos da Tua vontade, a seguirmos o exemplo de Abraão, que, ó Deus, preferiu habitar naquilo que aparentemente era prejuízo, mas habitar no altar do Senhor, andar na presença do Senhor. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a termos esta clareza no momento em que precisarmos tomar decisões. Abençoa-nos, ó Deus, no nosso caminhar, para que, ó Deus, saibamos obedecer a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida, e que, assim como Abraão, nós saibamos fazer as melhores escolhas e saibamos escolher aquilo que de fato é mais importante. Uma boa semana para você, um restante de semana na presença do Senhor. Domingo estaremos juntos, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Será um tempo muito abençoador para a vida de todos nós. Quero lembrar que no domingo à noite teremos celebração de batismos. Sua presença é muito importante nesse tempo de comunhão, de celebração, e nós louvamos a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus relacionamentos, Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.